rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Salles e hoje vim dar os palpites dos jogos do dia 21 de dezembro de 2024, que é o nosso Sabadão no SalesBet. E lembrando que a aposta é só para maiores de 18 anos, beleza? Sem muita enrolação, vamos nessa que tem bastante jogo e bilhete do dia 20 batido. Vamos lá. O primeiro jogo que eu vou analisar é pela Bundesliga, Frankfurt e Mainz 05. O Frankfurt é um time que está bem colocado na Bundesliga. Ele é o terceiro colocado, vai enfrentar o sétimo. E olhando o último momento do time, os últimos 5 jogos, o Frankfurt só tem uma vitória nos últimos 5 jogos e o Mainz tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Mainz está embalado, mas eu acredito que o Frankfurt dentro de casa é favorito. E o Frankfurt marcou o primeiro gol nos últimos 8 jogos. O Frankfurt marcou mais de 2 gols nas últimas 9 partidas. Já o Mainz marcou mais de 2 gols nas últimas 5 partidas e tem mais de 2 gols nas últimas 9 partidas. Mesmo assim, aqui eu fecho com dupla chance Frankfurt ou mais de 2,5 de gols na partida. Próxima partida, Werder Bremen e Union Berlim. O Werder Bremen ele é o 9º colocado e vai enfrentar o 12º. Olhando o momento dos dois times, o Werder Bremen está com 3 vitórias seguidas e o Union Berlim está com 3 derrotas em 5 jogos. Olhando a parte de gols, o Werder Bremen ele tem menos de 4 gols nas últimas 3 partidas, marcou o primeiro gol nas últimas 4. E o Union Berlim ele não venceu nas últimas 8 partidas e ele tem menos de 4 gols nas últimas 9 partidas. Logo, aqui eu fecho, pessoal, com vitória dupla chance Werder Bremen ou mais de 1,5 de gols na partida. Próxima partida que eu vou analisar, ainda pelo campeonato alemão, Stuttgart e St. Pauli. O Stuttgart é um time muito bem colocado, é o 6º colocado e vai enfrentar o St. Pauli, que é o 15º, que está brigando para não cair. Olhando o momento dos dois times, o Stuttgart está com 4 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos e o St. Pauli só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. O Stuttgart marcou mais de 2 gols nos últimos 8 jogos e o St. Pauli sofreu mais de 2 gols nos últimos 6 jogos. Logo, aqui eu fecho com vitória Stuttgart ou mais de 2,5 de gols na partida. Próxima partida, Bayer Leverkusen e Freiburg. O Leverkusen está se recuperando no campeonato. É o 2º colocado, está a 4 pontos do Bayern de Munique e vai enfrentar o Freiburg, que é o 5º colocado, que está com 24 pontos. Olhando o momento dos dois times, o Bayern está com 5 vitórias nas últimas 5 partidas e o Freiburg só tem 2 vitórias nas últimas 5 partidas. Bayer Leverkusen marcou mais de 2 gols nos últimos 8 jogos e o Freiburg tem mais de 2 gols nos últimos 5 jogos. Aqui, o time da casa é favorito. Vitória do Leverkusen ou mais de 2,5 de gols na partida. Agora a gente vai para o campeonato italiano, Genoa e Napoli. Napoli está querendo recuperar a liderança. Se vencer e a Atalanta perder, ele recupera a liderança e vai enfrentar o Genoa, que é o 13º colocado. Napoli tem menos de 4 gols nos últimos 8 jogos e a Genoa tem menos de 4 gols nos últimos 3 jogos. Napoli está com 3 vitórias nos últimos 5 jogos e Genoa só tem 1 vitória e 4 empates nos últimos 5 jogos. Logo, aqui eu fecho com o time da casa. Vitória Napoli ou mais de 1,5 de gols na partida. Na verdade, o time visitante que eu vou fechar, que é a vitória da Napoli ou mais de 1,5 de gols na partida. E o próximo jogo, ainda pelo campeonato italiano, Lecce e Lazio. Lazio é um time que está muito bem no campeonato. É o 5º colocado e vai enfrentar o 14º colocado. A diferença técnica aqui é grande. Lazio está com 3 vitórias nas últimas 5 partidas e o Lecce só tem 2 vitórias nas últimas 5 partidas. E o Lecce ele tem menos de 4 gols nas últimas 8 partidas. Logo, aqui eu fecho com vitória da Lazio ou mais de 1,5 de gols na partida. Agora a gente vai para a La Liga. A gente vai dar uma olhada no jogo Osasuna e Atlético de Bilbao, ou Atlético Clube. O Atlético de Bilbao, ele é o 4º colocado, está muito bem na La Liga, e vai enfrentar
o nono colocado. Olhando o momento dos dois times, o Atlético de Bilbao tem mais de 2 gols nos últimos 10 jogos e o Osasuna tem mais de 2 gols nos últimos 8 jogos. Atlético de Bilbao tem 4 vitórias nas últimas 5 partidas e o Osasuna tem 1 vitória nas últimas 5 partidas. Logo, aqui eu fecho com o time visitante. Aqui a dupla chance Atlético de Bilbao ou mais de 1,5 de gols na partida. Próxima partida, agora ainda pela La Liga, Barcelona e Atlético de Madrid. Melhor jogo da rodada, para mim. Olhando a classificação, Barcelona é o líder e o Atlético de Madrid é o vice-líder. Ambos estão com a mesma pontuação, 38 pontos. Vale a liderança esse jogo. O Barcelona está com 2 vitórias em 5 partidas e o Atlético de Madrid está embalado, 5 vitórias nas últimas 5 partidas. Barcelona sofreu mais de 2 gols nas últimas 9 partidas e o Atlético de Madrid venceu os últimos 10 jogos e marcou mais de 2 gols nas últimas 10 partidas. Logo, aqui eu fecho com o time da casa, não tem jeito. Dupla chance Barcelona ou mais de 2,5 de gols na partida. Agora a gente vai para o Campeonato Português. Um jogo isolado, Moreirense e Porto. O Porto, ele é o terceiro colocado, precisa vencer para de repente tomar a liderança, né? Vai que o Sport e o Benfica perdem. E ele vai enfrentar o 8º colocado. Mesmo jogando fora de casa, o Porto é favorito. O Porto está com 3 vitórias nas últimas 5 partidas e o Moreirense também tem 3 vitórias. Só que o Porto marcou mais de 2 gols nas últimas 10 partidas e o Moreirense sofreu mais de 2 gols nas últimas 7 partidas. Logo, aqui eu fecho com vitória do Porto ou mais de 1,5 de gols na partida. Agora a gente vai para o melhor campeonato do mundo, para a Premier League, Aston Villa e Manchester City. Manchester City precisa vencer para afastar essa crise. Guardiola está mal e ele está só descendo na tabela. Hoje o Manchester City é o 5º colocado e está a 9 pontos do Liverpool. E o Aston Villa é o 7º colocado com 25 pontos. Olhando o momento dos dois times, o Manchester City só tem 1 vitória nas últimas 5 partidas e o Aston Villa tem 3 vitórias nas últimas 5 partidas. O Manchester City sofreu mais de 2 gols ou mais nas últimas 9 partidas e o Aston Villa marcou o primeiro gol nos últimos 4 jogos. Mesmo assim, aqui eu fecho com dupla chance Manchester City ou mais de 2,5 de gols na partida. Agora a gente vai para Brentford e Forest. O Forest está muito bem colocado, é o 4º colocado, vai enfrentar o 11º. O Forest ele tem mais de 3 gols nas últimas 3 partidas e o Brentford tem mais de 2 gols nas últimas 4 partidas. O Forest tem 3 vitórias nas últimas 5 partidas e o Brentford só tem 2 vitórias nas últimas 5 partidas e está com 3 derrotas seguidas ainda. Aliás, 2 derrotas seguidas. Então aqui não tem jeito, aqui eu fecho com dupla chance Forest ou mais de 2,5 de gols na partida. Próxima partida que eu vou analisar, West Ham e Brighton. O Brighton é um time que está bem colocado, é o 9º colocado, vai enfrentar o 14º. E olhando o momento, o Brighton tem 1 vitória nas últimas 5 partidas e o West Ham só tem 2 vitórias nas últimas 5 partidas. O Brighton sofreu mais de 2 gols nos últimos 9 jogos e tem mais de 2 gols nas últimas 9 partidas, né? E o West Ham tem mais de 2 gols nos últimos 5 jogos. Aqui eu vou fechar com o time visitante. Aqui eu vou fechar com dupla chance Brighton ou mais de 2,5 de gols na partida. Próxima partida, ainda pela pela Premier League, Ipswich e Newcastle. Olhando a classificação, o Newcastle é o 12º colocado e vai enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, que é o Ipswich, que está na 18ª colocação. Olhando o momento, o Newcastle tem 2 vitórias seguidas e o Ipswich só tem 1 vitória na última partida, nos últimos 5 jogos. Olhando o momento de gols, o Newcastle marcou mais de 2 gols ou mais nos últimos 4 jogos e o Ipswich sofreu mais de 2 gols nas últimas 10 partidas. Logo, aqui eu fecho com dupla chance Newcastle ou mais de 2,5 de gols na partida. E para encerrar, Crystal Palace e Arsenal. O Arsenal tem tudo para vencer fora de casa. O Arsenal é o 3º colocado, quer encostar no Chelsea. Vai enfrentar o Crystal Palace, que é o 15º colocado. E, olhando o momento dos dois times, o Arsenal tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos e o Crystal Palace só tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos.
O Arsenal tem mais de 2 gols nas últimas 8 partidas e o Crystal Palace marcou mais de 2 gols nas últimas 6 partidas. Logo, aqui eu fecho com vitória do Arsenal ou mais de 2,5 de gols na partida. E esses foram os jogos analisados, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que curta, compartilhe e se inscreva para dar aquela força. E lembrando, vai dar green, vai dar green. Valeu, pessoal, um abraço, tudo de bom e ótimo sabadão. Fui! Então, pessoal, pro bilhete eu coloquei vitória do Porto fora de casa e vitória do Bayer Leverkusen, juntando as duas cotações dá o total de 1,99. E lembrando que a aposta é só para maior de 18 anos, beleza? Aposte com responsabilidade. Se você gostou do canal, peço que curta, compartilhe e se inscreva para dar aquela força. Um abraço e vai dar green, vai dar green!